Senhoras e senhores, boa tarde. É com muito prazer que anuncio aqui mais um evento da série Webinars de Gestão de Conhecimento da FNQ. Hoje com o tema Gestão da Educação Empresarial, caminho para o aumento da competitividade do Brasil. Nosso convidado é Eduardo Vaz da Costa Júnior, o presidente do IEL. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Dalcha. Desculpa aí a demora. E muito bom, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui para bater um papo sobre temas tão relevantes e tão gostosos para nós, para as nossas organizações e também para o público que está aqui conosco. Obrigado, Eduardo. Eu quero comentar um pouco, falar um pouco da FNQ. A FNQ existe desde 1991, ela foi fundada por 39 empresas na época, para fazer frente à abertura de mercado, né? Então, nós estamos evoluindo desde aquela época na aplicação e disseminação, né, da gestão, da qualidade da gestão, né? E a ideia é melhorar a competitividade e eficácia das empresas e organizações no Brasil, né? Complementando o que o IEL já faz, vocês vão ouvir um pouco do IEL, ele atua em outro fronte, mas os dois praticamente têm o mesmo objetivo. Nós temos um modelo chamado modelo MEG, Modelo de Excelência da Gestão, ele está atualmente na sua 21ª edição, né? E ele possui 8 fundamentos que nós consideramos muito importantes para que as organizações se tornem cada vez mais fluidas, né, competentes e eficazes. Um é o tema pensamento sistêmico, falamos do compromisso com as partes interessadas, insistimos no aprendizado, na inovação, a adaptabilidade é tão importante, a liderança transformadora, né, o desenvolvimento sustentável, tão enfatizado hoje pelo ESG, a orientação por processos e a geração de valor. Hoje nós temos alguns serviços, o próprio diagnóstico feito em cima do modelo do MEG, a gente chama de diagnóstico assistido, porque a própria empresa, os colaboradores participam desse diagnóstico. Temos curso de capacitação em gestão, né? Nós disponibilizamos práticas, né, e eventos como esse, para a sociedade se inteirar do tema gestão e de outros temas importantes, né, para o desenvolvimento do país. Temos publicações e temos alguns modelos específicos por tema e setor, como modelo para RH, saúde, inovação, ESG e municípios. E nossos clientes e parceiros vão desde empresas privadas, governo, academia, o Sistema S, cooperativas, companhias de energia, saneamento, as cidades e outros vários parceiros nossos e clientes. Queria falar um pouco dos patrocinadores que viabilizam esses encontros. Então, queria agradecer muito ao Bradesco, que tem nos patrocinado aí desde o início dessa série. Muito obrigado. O apoio educacional, né, da FEComércio, SESC, SENAC do Rio Grande do Sul. E o apoio institucional dos nossos parceiros locais, estaduais, que é o Movimento Mato Grosso do Sul, chamado de MS Competitivo, a União Brasileira para a Qualidade, o BQ, e o Movimento Catarinense pela Excelência, Excelência Santa Catarina, bem como, né, o nosso parceiro ABQ, que é a Associação Brasileira da Qualidade. Queria rapidamente me apresentar, meu nome é Ronald Dauch, eu sou engenheiro elétrico de formação pela USP, e atuei em diversas empresas, uma foi a Siemens por mais de 30 anos, e outras organizações públicas, semipúblicas e fundações, sempre respondendo pelos temas de inovação, gestão e processo. E coordeno aqui a FNQ desde 2019. Bom, Eduardo, eu vou te apresentar, né? Eu peço desculpas aí pela indelicadeza, tive que cortar, porque se eu fosse listar tudo o que você já fez, já contribuiu com as várias empresas e entidades, mas eu vou fazê-lo de uma forma mais sucinta. O Eduardo, ele é formado em engenharia da produção, ele possui mestrado em tecnologias ambientais, MBA em gestão de negócios e é pós-graduado em marketing e supply chain. Ele tem uma ampla carreira executiva em grandes empresas como a Xerox Corporation e a Bertin. Em 2010, assumiu gerência executiva do IEL Paraná
e a diretoria-geral das faculdades da indústria ligadas a esta mesma instituição, onde nós nos conhecemos, né, Eduardo? Foi nessa época, eu estava em Curitiba também. Em 2016, assumiu a gerência executiva do IEL São Paulo. Em 2019, passou a responder nacionalmente pela instituição como superintendente nacional do IEL. Então, novamente, Eduardo, muito obrigado por ter aceito, por ter mantido o convite, porque já avisando todo mundo, o Eduardo passou por uma mudança, né, climática muito forte de ontem para hoje, afetando um pouco, né, vamos dizer assim, as cordas vocais e tal, um pouco, né? Isso. Então, entendo, né, e eu agradeço você mesmo assim ter mantido aí nosso bate-papo muito importante. Muito bom. Tá bom. Muito bom, Dalcha. Primeiro, muito obrigado a você e a todos, a sua equipe aí do FNQ, né, que tem preparado e tem organizado esses bate-papos, né, e sempre a gente acaba ou encontrando novas pessoas ou revendo alguns amigos também, e sempre tem muito aprendizado, né, nessas conversas. Então, assim, é uma excelente ideia e sempre que possível eu estarei presente quando vocês acharem importante e necessário, tá bom? Eduardo, obrigado aí pelas suas palavras, estamos sempre em contato, temos várias ideias em parceria, então eu queria começar aqui o nosso, né, nossa conversa, e normalmente eu sempre inicio, né, com a equalização de informações, nem todo mundo conhece o IEL, né? Então eu queria que você, né, falasse um pouco o que é o IEL, qual que é a missão. Acho que muitos são curiosos por que como outros, né, entidades, né, do Sistema S chama IEL, não é, né, tem o SESC, Senai, né, o SEST, né, por que o IEL não tem, né, um S alguma coisa, então talvez contar um pouco de onde vem essa palavra, né, essas 3 letras IEL, e falar do IEL como um todo. Muito bom, Dalcha. Eu acho que também é uma grande oportunidade a gente poder fazer isso. E o IEL é o acrônimo de Instituto Evaldo Lodge. O Evaldo Lodge, ele era formado em engenharia metalúrgica pela Universidade Federal de Minas Gerais e foi o primeiro presidente da CNI. Se vocês não conhecem a história da Confederação Nacional da Indústria, mas a ideia da criação da Confederação Nacional da Indústria partiu de um empresário paulista de Santos, inclusive, chamado Roberto Simonsen. O Roberto Simonsen é que propôs, à época, para o presidente Getúlio Vargas, a criação dessa instituição a partir de um embrião que já existia em São Paulo, né, que hoje a gente conhece como Fiesp, né, e aí foi criada a Confederação Nacional da Indústria com o SESI e com o SENAI. Mais tarde, em 1969, ou seja, 53 anos atrás, o IEL foi criado como uma das casas do sistema indústria, complementando aí a atuação do SESI e do SENAI. E os principais objetivos, vamos dizer assim, que motivaram a criação do IEL foi justamente fazer ou promover uma maior aproximação dos centros de conhecimento, né, à indústria e também, vamos dizer assim, dos industriários aos sistemas de educação do Brasil. Quando o sistema indústria foi criado e o SENAI foi criado, o Brasil vinha numa industrialização bastante importante e nós precisávamos capacitar, né, profissionais para trabalhar naquela indústria que estava iniciando no Brasil. Depois de algum tempo, percebeu-se que essa aproximação com os centros de conhecimento
tanto do Brasil quanto do exterior, fazia todo sentido, né? E aí o IEL foi criado com esse objetivo, tá? Então, a partir daí, várias, vamos dizer assim, alterações, mudanças foram acontecendo, claro, por demanda sempre do momento, e aí o IEL também foi abraçando a cultura de inovação, a gestão da inovação como elemento importante da gestão, né? Não obviamente entrando em questões tecnológicas ou desenvolvimento de hardware, software, mas justamente disseminando a cultura de inovação nas organizações. E claro que a parceria com excelentes universidades, tanto brasileiras quanto estrangeiras, era muito importante. Então, uma época, nós tínhamos muitos programas com o INSEAD, com Oxford, com Steinbeis na Alemanha, e isso era importante porque a gente promovia, né, uma interação desses países já desenvolvidos com empresários brasileiros, né? Hoje, é claro, isso está mais difundido, o acesso ao conhecimento ficou muito mais fácil, está tudo muito mais acessível, né? Mas ainda assim nós continuamos, vamos dizer, reforçando essas parcerias, porque principalmente com países, né, como Alemanha, Estados Unidos, França, né, Inglaterra, onde o avanço tecnológico está muito avante, está muito à frente de nós, né? Veja aí a Alemanha com a indústria 4.0, os Estados Unidos com a manufatura, né, aditiva, todas as questões novas que chegaram. Então, nós estamos sempre fazendo movimentos nesse sentido. Além disso, o IEL também ficou responsável de criar programas de inserção de jovens egressos, tanto das escolas técnicas do Senai, quanto outras escolas técnicas, e também dos cursos de graduação, sejam tecnólogos, engenheiros, no mercado de trabalho. Esse é um dos principais objetivos nossos e nós temos avançado muito nesse sentido. Para você ter uma ideia, hoje, no Brasil, nós inserimos em torno de 50 a 60 mil estagiários por ano, já chegamos a 80 mil, nos diversos setores da indústria em todo o Brasil. Então, é um papel importante também, e agora ainda mais, né, com toda a escassez que nós temos tido de mão de obra especializada, trabalhar para apoiar a inserção desses jovens talentos no mercado de trabalho é um propósito maravilhoso e importante para nós. Só para dar um contexto, no Brasil ou na Europa, vamos falar OCDE, 50% mais ou menos dos jovens que terminam o ensino médio saem com uma profissão. A Alemanha é 70%. Nossa. No Brasil, apenas 10% dos jovens que terminam o ensino médio saem com uma profissão. E isso, para a gente, hoje está fazendo toda a diferença, porque nós não formamos mais tantos carpinteiros, marceneiros, né? Todas as profissões que são importantes, né, para o nosso país. Então, essa é uma questão, né, onde nós temos buscado incentivar ainda mais os jovens a fazerem uma educação profissional ou fazerem um curso técnico. Então, só esse propósito, para mim, já é de maior relevância. A gente pode falar de educação executiva, a gente vai falar de gestão da inovação, mas esse propósito, ele é muito relevante e muito importante para que o nosso país possa dar saltos de competitividade, de melhoria, porque a indústria, o perfil da indústria no mundo inteiro já mudou. Nós estamos vendo aí as várias
mudanças que estão acontecendo com o uso de tecnologia intensiva, as TICs todas, e nós estamos atrás nesse sentido. Então, Dalcha, se eu pudesse colocar isso como a principal missão ou o propósito da gente, eu escolheria essa questão da inserção dos talentos nas nossas indústrias. Interessante, eu não sabia dessa percentagem tão diferente entre, né, alunos do ensino médio que saem com uma profissão contra uma Alemanha. Isso é impressionante, hein? Exatamente. Lá na Alemanha, como você sabe, tem o modelo do ensino dual. Então, o jovem pode fazer o ensino médio, que são 3 anos, e se ele quiser ascender à universidade, ele tem todas as condições de ir. Mas eles são incentivados a fazerem mais 2 anos complementares, né, que se divide entre um tempo na escola e um tempo numa indústria ou numa empresa. E após 2 anos, eles recebem, claro, se atingirem todos os níveis, todas as exigências, um certificado técnico que é reconhecido por todo o mercado comum europeu. Tem o mesmo valor em toda a comunidade europeia. Então, isso faz toda a diferença. Infelizmente, a maioria dos jovens aqui no Brasil que terminam o ensino médio saem sem profissão, e todos também têm uma expectativa de que, fazendo a universidade, isso também vai ser corrigido, mas não acontece dessa forma. Tá? Então, o nosso gap é muito grande em relação, não vou falar nem da Alemanha, OCDE, que é 50%, e nós apenas 10%. Interessante. Bom, deixa eu fazer uma pergunta que talvez alguns já tenham feito na sua cabeça. Eu já fui, né, gestor do Senai quando estivemos juntos no Paraná, né? Isso. Eu sei a resposta, mas só talvez para esclarecer, qual que vamos assim, qual que é a abrangência, qual que é a atuação do IEL e do Senai, porque na verdade os dois falam em aprendizado, então só para deixar onde o IEL entra e onde Perfeito. quem procura Perfeito. o Senai e quem procura o IEL. Uma curiosidade, só que eu Claro. acho que é importante equalizar aqui. O Senai, como todos aí, a grande maioria conhece, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, né? Então, ele é reconhecido pela formação, né, e a profissionalização, né, dos nossos jovens. Então, é a aprendizagem industrial, escola técnica e também o ensino superior com os cursos de tecnologia e os cursos de engenharia mais recentemente. Então, esse é o foco principal do Senai. O IEL, ele tem uma ação complementar à do Senai, com capacitações na área de gestão e também, no caso dos jovens, uma complementariedade em termos de soft skills e outros conhecimentos necessários ao desenvolvimento da carreira deles, né? Claro, o jovem termina uma escola técnica ou termina a faculdade de engenharia, eles vão para as empresas, vão fazer estágio ou vão para programas de bolsistas, e sempre tem algum complemento na área comportamental ou de conhecimentos gerais. Então, o IEL se propõe a fazer essa complementariedade. Tá? E, claro, para executivos, para jovens lideranças, a gente tem buscado, não se trata de competir com as escolas de negócio que tem no Brasil, nós temos excelentes escolas de negócio hoje, né, em todo o Brasil, mas, na realidade, de trazer mais conhecimento ou disseminar dentro dessas organizações para a sua liderança, primeiro, a cultura de inovação. Segundo, aqui no Brasil também nós temos ainda algumas questões, principalmente ligadas, Dalcha, à governança para pequenas e médias empresas e processo de sucessão para pequenas e médias empresas. Hoje parece, né, talvez você falar sobre isso, parece que não é importante, mas quando a gente vê aí o ESG, né, você está falando de ambiental, social e governança, né, e nós temos um diagnóstico muito grande também sobre esse assunto,
poucas empresas médias e pequenas brasileiras têm um modelo de governança formalizado ou têm algum tipo de plano de sucessão formalizado. E isso tem demonstrado para a gente que tem sido uma barreira muito grande à cultura de inovação estar na organização. Então, essas são questões das quais o IEL está se debruçando e preparando, junto com núcleos como de Santa Catarina, do Paraná, do Ceará e de Minas Gerais, programas que têm um fit voltado para pequenas e médias empresas. Agora, em Minas Gerais, estamos na 15ª turma de formação de conselheiros para pequenas e médias empresas. Interessante. Tá? E agora, com Santa Catarina, estamos desenvolvendo um programa também para preparar os líderes empresariais para programa de sucessão. Veja como que é importante isso. O Brasil, nesse momento, vem sendo procurado novamente pelas cadeias globais de suprimento, grandes empresas, para suprir peças fabricadas a partir do Brasil. Né? E isso requer, obviamente, além de toda a questão de tecnologia, conhecimento técnicos, né, competitividade da manufatura, mas também exige, né, que a empresa, para garantir a continuidade do suprimento, tenha algum modelo de governança e tenha plano de sucessão. Aconteceu recentemente uma empresa média, pequena brasileira, média. O dono, o fundador que comandava a empresa faleceu e os filhos não se entenderam, não se organizaram. E eles pararam o suprimento de um item muito importante para uma grande multinacional localizada no Brasil e que exporta. Então, veja, essa é uma cultura que nós precisamos disseminar nas nossas organizações. Não é porque ela é pequena ou porque ela é média que ela não pode ter um plano de governança, que ela não pode ter um plano de sucessão. Talvez ela não precise ter tantos itens e tanta burocracia como uma grande corporação, uma corporação multinacional. Mas o mínimo de modelo de governança, né? Mesmo que os herdeiros não queiram se envolver com a parte executiva da empresa, eles precisam entender que eles têm uma responsabilidade aí. Então, o IEL tem se ocupado também, Dalcha, nessa direção. Então, aí diferencia bastante do que a gente chama de educação no Senai e educação no IEL. Legal, bacana. Você falou muito de educação, capacitação das lideranças, até o exemplo que você deu. Talvez entrar um pouco mais em detalhes, assim, que habilidades, né, das lideranças e gestão que vocês assim, preconizam, né? Quais são as tendências de formação de líderes, né, que vocês oferecem, né, para realmente transformar esses gestores não só mais responsáveis, como exemplo que você deu, mas também com técnicas, né, não só de RH, estratégicas. Como é que são esses cursos? Como é que é essa formação? Só por curiosidade. Bom, a educação executiva, Dalcha, ela é um tipo de educação, vamos dizer assim, continuada, direcionada para profissionais em cargos de liderança, seja primeiro nível de liderança ou liderança intermediária e até programas para C-level. Tá? E esses programas são voltados para esses executivos e empresários que desejam desenvolver habilidades específicas e aprimorar seu desempenho no ambiente de trabalho. Nós vivemos um momento de muita transformação, né? Veja hoje, né? A gente fala de indústria 4.0 e não adianta a gente imaginar que é só trocar equipamentos e achar que tudo vai dar certo. Não, você precisa entender que você precisa de novos conhecimentos embarcados na empresa. Você precisa de analista de dados, você precisa de gente que vai receber dados de tudo quanto é lugar e fazer análise desses dados para tomada de decisão gerencial. Então, o empresário, o executivo que está
né, buscando trazer novas tecnologias, aumentar a sua competitividade, ele precisa estar atento a essas questões. Então, esses programas têm servido muito para trazer para eles essas possibilidades, trazer para eles, né, benchmarks, né, ideias, né, insights, para eles poderem depois fazer um plano para a empresa dele. Nós não vamos aqui resolver o problema de uma ou de outra empresa, não é essa a questão. Mas a gente quer sensibilizar os executivos e os empresários para todas as novas possibilidades que estão aí, né? Então, a gente faz isso através de programas construídos internamente, com parceiros estratégicos, que podem ser universidades, que podem ser institutos de inovação, centros de inovação, aqui como o IPT, fazemos isso em parceria com o CNPq, né? Então, nós buscamos algo mais específico e mais aplicável diretamente ali. É óbvio que se as empresas querem, ou os empresários executivos querem aprofundar ainda mais, nós temos excelentes escolas de negócio, como você sabe, né? Dom Cabral, Fundação Dom Cabral, a FIA, FGV. né? O ISPER, a FGV, tantas escolas que são reconhecidas internacionalmente, o que lá na década de 60, 70 não tinha tanta escolha assim, né, Dalcha? E hoje tem. Então, nós temos que focar a nossa atuação nesse sentido, né, de buscar esses temas mais relevantes, onde que estão os gaps, né, e aí preencher, né, sem reinventar a roda, preencher essas lacunas com um tipo de organização, né? Além do que nós também vivemos isso, né, Dalcha? A gente está num contínuo aprendizado na vida. Eu estou fazendo um curso de especialização nesse momento, sabe? Numa área nova para mim, que eu preciso saber. Então, também tem isso, né? Você mostrar que hoje existem tantas alternativas e que é importante a gente, como liderança empresarial, estar atualizado, estar antenado, até inclusive mostrar para essas lideranças, Dalton, que existe um ecossistema de inovação nesse país, né, bastante relevante, né, que ele pode buscar ajuda em tudo que nós já temos instalado no Brasil. Ajudá-los, aculturá-los na busca de ajuda através dessas instituições, é um programa de educação executiva. Muitas vezes a gente já viu isso, né, Dalcha? Tem muito empresário executivo que não conhece o que o nosso ecossistema de inovação tem hoje no Brasil. Oferece. Então, a gente tem que incentivá-los e motivá-los a buscar, né, essa ajuda e a conhecer os benchmarks que já existem aqui e também no exterior, tá bom? Bacana, legal. Eu ia fazer uma pergunta, mas você praticamente já respondeu, né? Qual que é o foco do IEL em gestão de inovação, mas você já deixou claro. Mas então eu vou puxar, em função disso, duas perguntas aqui dos nossos participantes. Um é do professor Basílio Dagnino, é um papa da qualidade há muitos anos e nosso conselheiro. Então, a primeira pergunta é: como é que o IEL está atuando para digitalizar ou apoiar a digitalização da indústria brasileira? E a outra pergunta é como é que o IEL está se preparando para essa, né, nova tendência irreversível da inteligência artificial? Bom, é claro que não é algo tão simples de responder assim, mas eu vou colocar sobre a perspectiva do seguinte: o IEL também faz parte de um ecossistema que é formado pela CNI, SES e SENAI. Tá? Hoje, primeiro, nós temos instalado em várias regiões do Brasil, a partir de Brasília, o Observatório Nacional, né? Que é um grande hub de dados que conecta várias bases de dados, né? E que, através da inteligência artificial, BI, né, tem buscado trazer, né, dados, informações e tendências
e ajudar as empresas nesse sentido. Uhum. Mas, em relação à digitalização da empresa brasileira, o IEL tem buscado focar na questão dos modelos de negócio, inovação do modelo de negócio, né? A parte tecnológica, o Senai e outras instituições cuidam. E nós estamos mais focados também em sensibilizar os empresários executivos que o modelo de negócio mudou, que muitos modelos de negócio estão prescritos. Uhum. Né? Veja, né, a gente tem visto aí as empresas não são mais só manufatura, tem o serviço, a tendência da servitização. Né? Uhum. Isso é um novo modelo de negócio. Uhum. Então, a gente precisa ajudar as empresas a entenderem as tecnologias habilitadoras aí da transformação digital, o que já está disponível, o que ele pode usar. E temos feito alguns programas, tanto em parceria, já fizemos a parceria com a BDI e outras organizações, principalmente na pandemia, onde nós tivemos um programa para ajudar as médias, pequenas empresas, até microempresas, a usarem tecnologias como o WhatsApp para vender os seus produtos fora da sua região. Né? Interessante. Então, essas questões, elas, quando a gente fala de digitalização da indústria brasileira, no caso do IEL, nós estamos focando cada vez mais em ajudá-los, alertá-los sobre mudança dos modelos de negócio. Como é que isso está mudando? Você faz parte de um ecossistema de suprimentos. Até não queremos mais chamar cadeias de suprimentos, que dá uma impressão um pouco linear. É verdade, ecossistema. Nós estamos falando de ecossistema de suprimentos. E esse ecossistema de suprimentos vai estar totalmente interligado com soluções como blockchain e outras soluções. Então, isso é necessário. Essas médias e pequenas empresas, que são, na sua maioria, o terceiro tier, né, o segundo, o terceiro tier, na maioria, das grandes empresas montadoras, elas precisam estar abertas a isso, de forma que ela possa se conectar com a grande rede e fazer parte desse ecossistema. Então, é com esse olhar que essas empresas, a nossa liderança tem que... Eu faço parte de um ecossistema. Como é que eu me conecto a esse ecossistema? Então, aí é a importância que eu vejo para o IEL na digitalização da empresa brasileira. Não, bacana. Eu naveguei esses dias no site do IEL e até transcrevi aqui. Queria que você explicasse um pouco, tem muito a ver com o tema da gestão e inovação, e você já comentou um pouco, né, das possibilidades que existem, mas talvez você contar um pouco como é que você, né, como é que o IEL, não vou chamar ensina, mas como é que o IEL esclarece e conscientiza essas opções todas. Então, lá em que está escrito, né, um dos objetivos é promover a integração entre indústria, academia, né, para quem não conhece a academia, são as universidades, né, e centros de pesquisa, visando o desenvolvimento sustentável do setor e preparando as empresas para um ambiente de alta competitividade. E aí tem a questão, né, dos fomentos, até um participante comentou sobre Nova Talentos. Então, realmente, como é que vocês, né, conscientizam, né, o efeito ahá, né, para o empresário médio ou grande, que ele não está, né, usando tudo que o país disponibiliza. Bom, Dalson, muito boa pergunta. Quando eu citei para você que a maioria dos empresários não conhece o ecossistema de inovação, dentro desse ecossistema estão as agências de fomento e de financiamento a projetos inovadores. Né? Nós temos, no caso, as FAPs todas, né? Aqui em São Paulo, a mais conhecida aí é a FAPESP, né? Tem a FINEP, o BNDES, e agora, mais recentemente, aí, né, com uma mudança de direção aí no BNDES para financiar mais a inovação na indústria brasileira, com juros diferenciados, né? Então, nós temos que estimular esse empresariado a ir atrás disso. Bom, obviamente tem algumas coisas aí do passado, alguns mitos, porque a gente vai depender muito
de consultores, a gente vai ficar preso a algumas questões. Uhum. Não, eu acho que hoje existe, né, no Brasil, né, todo esse arcabouço, seja no SEBRAE, seja nessas outras instituições que nós já falamos, né, a Embrapi, que foi criada, Uhum. né, com apoio da CNI. Então, a gente apresentar que existe isso, que ele pode buscar isso. Né? Uhum. Aqui em São Paulo, além da FAPESP, a Desenvolve São Paulo. Uhum. Então, tem que buscar essas oportunidades. Além disso, Dalcha, nós lançamos há 10 anos, vai completar 10 anos agora, o programa Inova Talentos, Uhum. que aí vai no cerne da sua questão de aproximação da academia à indústria. A indústria apresenta projetos, desafios, e o IEL seleciona para ela graduados, mestres e doutores para atuarem nesses projetos, nessas organizações. Aí tem um outro gap que existe no Brasil. Você que já participou muito das reuniões da MEI deve saber disso, que a maior parte dos doutores formados no Brasil continuam na universidade. A curva nossa é invertida. 80% está na universidade e 20% está na indústria. Lá fora, 80% dos doutores estão na indústria, Uhum. transferindo conhecimento para o chão de fábrica. Uhum. Então, esse é um outro viés que nós temos no Brasil e que provoca, vamos dizer assim, a gente não avançar tão rápido em projetos inovadores e ganhar competitividade no Brasil. Então, eu já visitei empresas que trabalham no desenvolvimento de novos materiais, até compostos, mas não tem um doutor em materiais na estrutura da organização. Uhum. Então, de alguma forma, existe aí alguma, alguma barreira que a gente não consegue enxergar direito para que isso aconteça. E com o Inova Talentos, nós inserimos graduados, mestres e doutores nas empresas. Uhum. Só para ter uma ideia, recentemente, numa das empresas clientes nossas, nós acabamos chegando a uma doutora com mais de 50 anos, já estava meio querendo se aposentar, e ela participou do processo seletivo e foi trabalhar nesse projeto, nessa empresa. Legal. Deu tão certo que a empresa resolveu contratá-la após 6 meses dela ter iniciado no projeto. Então, isso tem sido um elemento muito importante. No caso do Inova Talentos, mais de 65% deles são contratados na Que legal. empresa onde eles estão acompanhando o projeto. E depois mais 15% no ano seguinte. Então, esse é um papel relevante do IEL na promoção e na transferência de conhecimento. A ideia de aproximar universidade, indústria, não é simplesmente criar uma relação, um convênio, uma parceria. Não é isso. Uhum. Claro que isso é importante, mas o importante é trazer aqueles talentos daquelas universidades para atuarem nas nossas empresas, não é? Uhum. E não perder para o mercado externo, né, como a gente tem perdido vários talentos para fora do Brasil. Então, esse é o papel do IEL. Bacana. Só talvez complementando, né? Você comentou dos doutores que ficam, né, na universidade ou vão para a empresa. Nos dois casos também tem o movimento dessas, né, dessas cabeças irem para o exterior, né? Serem sugadas, né? Exatamente. Também é uma Exatamente. tristeza isso, né? Uma tristeza que... Exatamente. né? Veja quantos programas nós tivemos no Brasil, e o mais recente deles foi o Ciência Sem Fronteiras, Isso, é. que o país patrocinou, né, vários talentos irem para o exterior fazer uma complementação, mas que não estava amarrado a um projeto. Isso. Né? E Não aí, tinha algo que fizesse com que ele, assim, eu vou desenvolver isso, eu vou trazer de de volta, eu vou volta. aplicar no Brasil. Uhum. Então, isso que nós precisamos promover. E esse é uma das missões do IEL, promover esse movimento, sabe, Não, Dalton? legal. Não, bacana. Aqui tem uma pergunta de um participante.
como o IEL está atuando para incutir a sustentabilidade nas indústrias, mas aí, como você já falou de governança, eu vou ser maldoso e vou incluir o ESG. Então, eu pergunto a sustentabilidade e a diversidade. Existe, né, uma preocupação, alguma capacitação, algum programa nessas duas linhas? Sustentabilidade, eu creio que sim, mas esse tema diversidade não é fácil, né? Na realidade, a CNI, e se vocês entrarem lá no portal da indústria, já tem vários documentos que são de acesso gratuito e público, falando vamos dizer assim, da nova agenda, porque nós não estamos falando mais de reindustrialização do Brasil, nós estamos falando de uma neoindustrialização. A gente precisa de uma nova indústria. E lá, todos esses temas têm sido... o ESG está presente. Então, nós temos a gerência executiva na CNI que cuida especificamente disso. Mas aí, no IEL, o que nós temos feito, primeiro, os projetos de inovação que as empresas submetem, de uma forma geral, todos eles trazem no seu bojo soluções inovadoras que geram menos desperdício, que geram menos resíduos, né? E que permite, inclusive, reutilizar, né? Muita coisa, né? Num momento de fim de ciclo de vida de um equipamento, você poder desmontá-lo facilmente, né? E reutilizar partes e peças em outros setores. Então, isso tem sido incentivado. Na questão social, nós vemos os nossos programas de estágio e o Inova Talentos tem promovido muito essa agenda, principalmente a diversidade. Então, os talentos que nós temos selecionados pelas empresas, né, nós temos talentos de diferentes raças, né, diferentes gêneros, né, diferentes origens, participado dos programas seletivos, né, para conseguirem ingressar nas empresas. E as empresas também têm, vamos dizer assim, na sua grande maioria, facilitado esse processo, sabe? Então, por exemplo, tive recentemente com um executivo negro aqui de São Paulo, que é o CEO de uma empresa israelense da área farmacêutica, está abrindo escritórios no Brasil, na América Latina, e ele, como trabalho voluntário, ele conduz um projeto com uma instituição chamada Pactuar, e que ela faz o quê? Mentoria para jovens lideranças negras avançarem no desenvolvimento das suas carreiras. Então, também nós temos buscado estar próximos dessas organizações e atrair esses talentos também para os nossos projetos. Por exemplo, nós tivemos um projeto Inova Talentos no interior de São Paulo, uma grande empresa alemã, e eles estavam desenvolvendo soluções para o agro, e nós acabamos selecionando uma jovem negra formada na Unifesp ou na Unesp, no interior de São Paulo, médica veterinária. Ela tinha recém-formado e ela foi selecionada para participar desse projeto que tem tudo a ver com agribusiness, e ela foi selecionada. O resultado foi tão grande que ela acabou sendo enviada para a Alemanha para fazer um período de treinamento lá e depois voltar para o Brasil. Então, Daucha, eu queria dizer que o talentos estão hoje, com as ferramentas que a gente conhece, você pode acessar talentos em qualquer região do mundo, né, e buscar essa diversidade, dando oportunidade para esses jovens. Como nós temos casos de bolsistas que atuam remotamente 100% do tempo no projeto dele. Dependendo do projeto que ele está participando, ele não precisa estar exatamente naquele local. Isso tem facilitado justamente a inclusão de talentos que estão em regiões que não têm uma densidade industrial, como tem São Paulo, Paraná, Santa Catarina.
Você imagina lá uma jovem em Alagoas, né, conseguir um estágio numa empresa de São Paulo para trabalhar remotamente. Essa é uma forma de inclusão também. Com certeza. Essa é uma forma de inserção, né? Uhum. Então, nós temos buscado também nesse sentido. E, claro, nós avançamos assim nas diretrizes que a própria CNI vem construindo com relação a toda essa questão do ESG. Tá? Bacana. Agora, uma curiosidade minha, né? A gente percebeu isso, nós, FNQ e várias empresas, antes da Covid e o pós-Covid, em termos de, você acabou de falar, da atuação remota de suas operações. Então, imagino que, né, antes da pandemia, eu diria assim, preponderantemente, os alunos do IEL, né, eles, imagino, né, assistiam às aulas presencialmente nos estados. Até queria perguntar, existe IELs estaduais, existe o IEL Paraná, o IEL Rio Grande do Sul, e como é que é hoje? Isso diminuiu presencialmente e ficou principalmente remoto? É um processo híbrido, tem aulas remotas como presencial, para entender um pouco como é que vocês estão estruturados em termos dessa tendência ou Perfeito. facilidade que temos hoje para atuar virtualmente. Bom, primeiro, o IEL está presente em todas as capitais brasileiras, em todos os estados brasileiros. Tá? Uhum. Então, essa é uma presença nacional, né? E claro que alguns estados, como você conhece o Paraná, além da própria capital, em Curitiba, cidades como Londrina, Maringá, Ponta Grossa, as principais cidades do interior, A cidade também. Uhum. também tem, né, escritórios do IEL, assim como bases do Senai e do SES. Bom, é claro que os sistemas todos de educação à distância, principalmente no período de pandemia, ficaram mais populares, mais ágeis, diversos tipos de ferramentas, e isso cresceu muito, facilitou muito a nossa cobertura nacional. Então, hoje, os programas, por exemplo, tem uma trilha, foco na carreira, que é para estagiários. Antes de tudo isso tinha que acontecer presencial em alguma base do IEL, em alguma cidade, algum estado. Hoje eles fazem toda essa trilha digital, né, usando diversos equipamentos, o Uhum. próprio o celular, né, o telefone móvel. Então, não necessariamente precisa mais estar presencial. Então, isso Uhum. facilitou muito, democratizou mais a disseminação de conhecimento, né? E essa tem sido cada vez mais, vamos dizer assim, um trabalho de desenvolvimento de mais soluções e de plataformas mais robustas que permitem um acesso mais rápido e mais fácil. Então, hoje, tirando alguns programas de educação executiva que são Uhum. híbridos, não é? Porque tem um momento assim de interação, networking que é necessário, a maior parte dos programas para os jovens aí início de carreira são disponíveis na rede. Então, e fácil acesso para todos, algumas trilhas gratuitas, outras com algum tipo de cobrança, mas e até eles preferem, você quer saber? Bacana. Tá? Não, legal. Eu ia fazer uma pergunta, vou fazê-la, mas vou aproveitar, ela está feita com um pouquinho mais de detalhes aqui. Eu perguntar exatamente quais são os planos futuros do IEL, e aqui o colega Basílio pergunta, né, como o IEL se vê em termos, né, do seu plano estratégico nos próximos anos, novos produtos, serviços, iniciativas, como é que vocês Muito imaginam bom ficar também. igual ou tem outras ideias de diversificar? Né? Bom, Dalcha, nós também estamos passando por um processo de transformação digital, Uhum. né? Os nossos processos, a maior parte dos nossos processos foram desenhados na era analógica e ainda a gente tem muita coisa assim. Então, nós estamos num processo de transformação digital. E nós acreditamos, né, a nossa ambição digital, ela está focada em praticamente dois objetivos. Uhum. Primeiro,
ganhar eficiência operacional. Na medida em que a gente utiliza as tecnologias digitais que estão aí, a gente ganha eficiência operacional. Por exemplo, vou dar um exemplo. Antes da pandemia, a gente tinha que fazer um contrato do Inova Talentos com uma empresa, eu tinha que imprimir 3 vias do contrato, 3 vias, né? Um contrato mais ou menos que tinha 10 páginas. Tinha que imprimir 3 vias, tinha que pegar essas vias, assinar, mandar depois para uma outra pessoa assinar e depois mandar para a empresa assinar. Isso demorava 15 dias. O ciclo demorava 15 dias. Além de toda a impressão de documentos. Certo? Bom, com a vinda da pandemia, nós tivemos que adotar rapidamente a assinatura de contratos digitais. Certo? E daí, rapidamente surgiram plataformas de assinatura digital e aquilo que levava 15 dias para acontecer passou a acontecer em 1 dia, 2 dias no máximo, sem imprimir nenhum documento. Então, já afetou o nosso modelo de negócio. Certo? Tivemos que entender aí que plataformas que as empresas estavam usando, o que seria mais fácil para a gente. Então, já afetou aí. Então, você ganha eficiência operacional. Segundo, é que plataformas, as soluções hoje, a grande maioria são plataformas. Então, até para lançar novos produtos, a gente pretende lançar já de forma digital. Então, você tem que, a partir de um produto core ou de alguns produtos core, que você já tem ele de forma digital, criar outros produtos fica mais fácil, mais rápido, mais ágil e ser cada vez mais digital. Por exemplo, se fazia toda a entrevista dos bolsistas presencial. Dos estagiários era tudo presencial. Hoje a gente faz remotamente. A gente usa a inteligência artificial. Isso que eu ia perguntar. Selecionar através de palavras-chave ou os melhores currículos para aquela vaga específica. Entendi. Certo? Então, tudo isso está sendo utilizado no sentido da agilidade e da gente poder ter outros produtos, outras soluções, né? Principalmente nesse foco de talentos para atuarem nas nossas empresas, talentos para atuarem em projetos de inovação. Então, essa é uma área em que nós estamos avançando ainda mais, vamos avançar mais, né, para poder, vamos dizer assim, facilitar a absorção de inovação, de novas tecnologias nas nossas empresas e oportunidade de trabalho para essa juventude toda, tá bom? Não, bacana. Bom, aliás, no Inova Talentos, só para dar mais um ponto, novo produto, nós estamos trabalhando no Inova Global e tivemos já reunião com o CNPq recentemente. O Inova Global ele vai possibilitar que bolsistas brasileiros que estão num projeto de inovação numa indústria possam ir para algum centro de pesquisa ou de conhecimento no exterior para complementar esse projeto e depois voltar para o Brasil e dar continuidade ao projeto. Então, ele entra no projeto da empresa, a empresa, às vezes, ela mesma tem na matriz dela um centro de pesquisa, esse jovem vai para lá e depois ele volta para cá. Além disso, nós estamos fazendo parceria com núcleos, né, que já tem parceria com institutos de pesquisa e inovação no exterior, para onde, se caso a empresa não tenha, caso a empresa não conheça, a gente poder indicar para ela aonde seria importante aquele bolsista aí para complementar e trazer novos conhecimentos para o projeto dela aqui no Brasil. Então, esse é um outro projeto que estava meio parado por conta da pandemia, né, porque a dificuldade do pessoal viajar, de visto, essa coisa toda, mas agora estamos retomando. Não, bacana, parabéns. Minha última pergunta, em termos agora de
desenvolvimento do Brasil, internacionalização, você colocou bem claro o papel importante que o IEL pode e tem, né? Que, vamos dizer assim, de forma bem genérica, na formação e conscientização, desde estagiários, talentos, né? Até os executivos, você falou até em conselhos de empresa. Então, tem esse, né, esse papel super importante, estamos bem supridos. Agora, minha pergunta é assim mais, né, em termos, né, do país como um todo, né, além desse papel, dessa iniciativa, que outros programas, políticas são importantes, né, para a gente, em conjunto, né, fazer a virada, industrialização, retomar o que nós fomos já no passado. Acho que queria ver tua opinião, tua visão sobre isso, sobre o todo, né? Que mais áreas, o que mais precisa ser feito, né, para em conjunto chegarmos lá. Bom, Dalcha, falando de internacionalização especificamente, nós temos aqui no prédio da CNI uma parceria com o ICC, que é o International Chamber of Commerce. Tá? Eles têm um escritório aqui em São Paulo e o papel deles é bastante voltado para a internacionalização e até para criar condições e incentivar mais o Brasil a fazer parte da OCDE. Então, nós temos, junto a eles, buscado também parceria para também trazer essa questão da internacionalização. Nossa média e pequena empresa brasileira não é quase nada internacional. Muito pouco. Muito pouco. Então, essa é uma cultura também que o empresário brasileiro precisa adquirir. Claro que ele precisa resolver algumas questões como governança, essa questão toda interna, para poder estar, vamos dizer assim, é um pré-requisito para ele poder internacionalizar o negócio dele. Certo? Então, essa é uma questão relevante, sim. Bacana. Principalmente nesse momento em que várias cadeias ou ecossistemas de suprimentos estão revendo o sourcing de itens manufaturados, retirando da Ásia para outras regiões do mundo. Né? Então, esse é um momento importante. Oportunidade, é legal. Uma oportunidade, é uma janela de oportunidade muito importante para o Brasil. Para isso, eu acredito o seguinte, sabe, Dalcho? Nós já temos uma série de mecanismos e de organismos que promovem a inovação. Mas eu acredito que nós, como sociedade, precisamos acreditar nisso. E, às vezes, muita gente fala, o brasileiro é muito criativo. Tal. Eu na realidade, acho que nós temos... isso, para mim, não é verdade. Porque a gente tem muitas iniciativas e poucas acabativas. Então, nós precisamos, enquanto país, escolher um norte. Por exemplo, a Alemanha escolheu o norte da indústria 4.0. E é uma política de Estado, não é uma política de governo, é um norte para a nação, certo? A China escolheu, não é mais manufaturado na China, é pesquisado e desenvolvido na China, certo? Quando eles colocaram esse norte, hoje, a maior publicação de papers científicos do mundo já é da China. Chinesa. Então, eu acho que nós estamos do norte. Qual é o norte que a gente quer dar? Né? Porque não adianta, a gente não pode ficar dispersando para todo quanto é setor e todas as coisas. Temos que dar um norte para a gente. Né? Olha, o norte nosso é desenvolvimento sustentável, eu quero ser uma economia de baixo carbono. A gente precisa de um norte. E, com isso, a gente buscar realmente dar foco. Por exemplo, nas cadeias produtivas que nós já temos no Brasil. Vamos voltar aqui, vamos ver. A cadeia produtiva do café. Nós somos o maior produtor de café do mundo. Talvez café gourmet já não somos mais tanto. Mas, Dalcha, as melhores máquinas de preparação de café vêm da Itália. Por que nós não podemos aproveitar toda a produção do café
e nós produzimos as máquinas no Brasil, desenvolvemos máquinas no Brasil, né? Uhum. A mesma coisa com outros setores da economia, né, Uhum. desenvolvidos, que a gente tem que pegar carona. Esse seria o jeito mais rápido, né, do que criar uma coisa nova. Então, assim, Uhum. poxa vida, eu tenho a cadeia do boi, né? Poxa vida, tem tanta coisa aí, né? Vamos aproveitar, Uhum. né, a cadeia aí de alimentos, dos grãos, principalmente. Quanto Uhum. que a gente agrega de valor a esses produtos antes deles saírem do Brasil? Uhum. Então, nós temos que aproveitar melhor e mais as cadeias produtivas já dominadas por nós, que nós conhecemos, nós somos reconhecidos internacionalmente por essas questões, mas nós não produzimos uma máquina de café. As cápsulas de café, desses cafés aí, veja. Então, Dalcha, eu acho que a gente tem que ficar um pouco mais focado, né, e mais ágil. Não adianta a gente também querer dar tiro para todo lado, né? Então, Eu gostei essa é a minha dessa. opinião. É. Estou falando como cidadão brasileiro. Uhum. Tá? Eu gostei dessa colocação da cadeia de valor, quer dizer, estender ao máximo a cadeia de valor, né? Não sair É, dela no meio dela. Acho que é interessante. exatamente. Uhum. Porque você manda todo esse café lá e a gente importa as máquinas. Todo o valor agregado nós estamos importando, É, né? interessante. Bom, Eduardo, eu queria passar para você agora a palavra, você, né, pegue o tempo que você quiser para fazer, né, comentários, né, qualquer observação, você está aberto aí a palavra para você, já antes te agradecendo, mas, por favor, é contigo. Não, novamente, eu queria agradecer a todos vocês, todos que estão participando aqui, estão conosco. Eu, de novo, né, eu volto a duas coisas. Acho que nós, como nação, como cidadãos brasileiros, precisamos acreditar e trabalhar em ações da educação. Uhum. Sabe? A educação, principalmente a educação profissional. Eu fui formado na Escola Técnica Estadual em São Paulo. Uhum. Quando eu me formei e fui trabalhar, eu ganhei a minha autossuficiência e, a partir daí, eu passei a investir em novos conhecimentos em mim mesmo. Então, a gente, como cidadão, como brasileiro, a gente tem que incentivar e motivar os jovens a fazerem educação profissional, a fazerem cursos técnicos. Sobram vagas, a gente tem que incentivar isso. E Uhum. segundo, é isso que a gente falou há pouco. A gente tem que agregar mais valor naquilo que a gente já é bom, né? Isso é uma forma de encurtar, mas, obviamente, tem uma série de outras áreas de pesquisa que a gente está avançando e que vai ser importante no futuro, como, por exemplo, você vai aqui no IPT, o investimento que está sendo feito na pesquisa e a utilização do grafeno, né? Grafeno. Então, tem Uhum. coisas do estado da arte, da tecnologia e da inovação que também estamos fazendo. Mas eu acho que, de imediato, nós precisamos agregar valor naquilo que a gente já é bom, sabe? E, com isso, a gente criar condições, né, e ter recursos para investir ainda mais em novos desenvolvimentos. Veja aí, agora estamos falando de hidrogênio verde, já Uhum. temos aí o etanol, né, que foi todo um desenvolvimento no É Brasil, local. e, Uhum. a partir do álcool, desenvolvemos o motor a álcool, né, Uhum. produzimos, é uma energia limpa, vamos dizer assim. Então, acho que nós temos que buscar agregar mais valor nesse ecossistema produtivo que a gente já tem no Brasil. Não, Bom, legal. Eduardo, muito obrigado. Foi interessantíssimo conhecer o IEL mais em detalhes. Acho que para todo mundo foi interessante essa equalização e essa visita, né, mais em detalhes ao que a entidade oferece. Eu repito aqui uma frase, Eduardo, que eu sempre coloco nas minhas palestras, que você também acabou falando, quer dizer, mudou muito, né, de 20 anos para cá, 10 anos para cá. Hoje a gente não estuda mais para trabalhar, né? Algum dia eu fiz uma universidade, hoje em dia tem que trabalhar estudando, né? isso E, aí. e para qualquer etapa que você colocou aí, né, executiva, né, técnico, né, tem aí uma série de oportunidades, né, e opções que o IEL
oferece. Parabéns pela tua condução. Eu sei a transformação que o IEL teve com a tua gestão. Parabéns aí. E, novamente, super obrigado aí pelo aceite, né? E por ter feito essa conversa aqui, até com tua voz, né, comprometida, mas te agradeço aí o sacrifício, foi muito positivo. Muito obrigado, obrigado a todos que ficaram conosco até o momento. E, Dalsha, bate-papos como esse é sempre bom, e sempre que eu tiver disponibilidade, eu gostaria, sim, de estar junto, até para trazer outros temas, né, que também são relevantes aí, tá bom? Não, legal. Ok? Quero falar um pouco do próximo evento. Antes, queria agradecer imensamente ao patrocínio do Bradesco, que tem nos acompanhado desde o início. Também nos ajudou no recente Congresso de Inovação e Gestão, que houve em final de março. O apoio educacional, né, da FEComércio, do SESC, SENAC do Rio Grande do Sul, né, que é parceiro e primo, né, do IEL, né, do Sistema S, e os apoios do MS Competitivo, Excelência Santa Catarina, e o Mato Grosso do Sul, MS Competitivo, né, o Excelência e o UBQ, desculpe, que é de Minas Gerais, e a ABQ também, Associação Brasileira da Qualidade. Queria, então, anunciar já o próximo evento. Ele vai ser dado, né, pelo um mestre em Yoga e Naturologia, né, e ele vamos falar dos aspectos espirituais e socioambientais nas organizações. Então, vamos falar da gestão da saúde, bem-estar e qualidade de vida, porque as empresas, né, o Eduardo, não são só feitas, né, de executivos que trabalham com estratégia, mas também não, por seres humanos que têm seus temas, né, suas dificuldades, suas ansiedades. Então, existe uma tendência muito grande na naturologia e da gente incutir também um aspecto espiritual dentro do ambiente empresarial. Então, né, nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Quem vai falar sobre isso é o André Neres, é o mestre em Yoga e Naturologia. Então, será no dia, se não me engano, 15 de junho, mas nós vamos avisar a todos vocês. Então, novamente, espero que tenham gostado. Eu vi aqui muitas pessoas parabenizando, agradecendo. Vocês podem avisar para todo mundo que esse vídeo será disponibilizado. A audiência, quando o vídeo é disponibilizado, é muito grande. Então, fico muito contente. E, como eu sempre digo, né, ficaria muito contente que houvesse feedbacks, né, de possíveis melhorias, né, para a gente, então, sempre estar atualizando e trazendo, vamos dizer assim, novas soluções ou novos temas, né, para esses webinars. Então, novamente, muito obrigado a todos. A nossa equipe, Patrícia, Marcela, né, a equipe também do Eduardo, que nos, né, ajudou bastante, a Alcione. E não posso, de novo, deixar de reforçar, Eduardo, muito, muito obrigado. E continuamos parceiros em várias ideias aí, né, nos complementamos. Estamos sempre à disposição. E aos participantes, muito obrigado aí pelo interesse. Dalsha, as perguntas que estão aqui no chat, se vocês quiserem nos encaminhar depois, perfeito, eu posso responder e encaminhar de novo para o FNQ e vocês depois disponibilizarem aí para os participantes, não, tá bom? Isso foi um erro meu, né? Você comenta, algum momento deve ter comentado. A ideia realmente é falar para você todas as questões, né? Elas foram parcialmente só respondidas. Tem algumas que não foram respondidas porque eu não entendi bem, né? Mas acho que você conseguirá avaliar. Então, vamos fazer isso. Aí você nos explica, né? A Patrícia fala de que forma, porque estão todas com e-mail, né? De repente, né, a tua equipe pode passar direto para a pessoa via e-mail, mas pode deixar que isso aí será feito, como o vídeo também, se você quiser disponibilizá-lo aí na CNI e toda a rede, tá bom? Muito bom. Forte abraço a todos. Abraço a todos, boa tarde e boa semana ainda. Tchau, tchau.